quanto vocês ficaram impactados, com medo, porque vocês cobravam todo mundo e agora vocês se sentiram na posição de ser cobrado. Enquanto isso, um bando de retardado, de verde e amarelo, defendendo as coisas mais absurdas do mundo, não tem vergonha de fazer a defesa do projeto de poder deles. E é isso que eu quero falar. Eu tô vendo um monte de rapazes, um monte de moças, gente do Brasil inteiro que veio até aqui. Pessoas normais, comuns, que querem, eu quero só viver a minha vida normal. Você não vai viver vida normal nenhuma. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército, cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. É sobre mudar a nossa linha ideológica e é sobre se ver como um projeto de poder. Isso é uma verdade. Pega esse bando de Rodrigo Constantino. Quando eles criticam a gente, falam, o MBL é um projeto de poder. Quer saber? Sou um sim. Foda-se. Eu quero o Kim no poder. Eu quero o Arthur no poder. Ou o MBL se torna um projeto de poder, ou o MBL fecha. E eu quero firmar esse pacto com vocês hoje, e é para isso que eu quero abrir esse painel. Ou é um projeto de poder, e vocês vão com a gente pra trincheira pra ganhar, ou esquece. Eu não vou aceitar mais, enquanto a gente se sacrifica, ser cobrado. Olha o áudio do Arthur. Foda-se o áudio do Arthur. Eu passei pano com o áudio do Arthur. E a pergunta que fica pra vocês é se vocês vão deixar eles irem sozinhos, ou vocês vão fazer academia, ou se vocês vão se tornar candidatos, líderes, e vão fazer exatamente o que esses filhos da puta do PT e do Bolsonaro fizeram. Ter um projeto pra tocar o Brasil e ser um projeto da nossa geração. Fica lançado o desafio de com vocês. Quanto vocês ficarem... Eu tô errado? É que sempre falam sempre que ficou o Nando Moura indignado. Esses políticos estão um projeto de poder. A real é o seguinte. Sim, óbvio. Não existe possibilidade de alterar qualquer coisa sem poder. Se você for tentar fazer uma cirurgia em alguém, o cirurgião-chefe, ele tem chefe no nome porque ele tem poder para tomar as decisões na hora. Você precisa de poder. Você precisa chegar nas posições de poder. Ponto. É isso. E a gente tinha medo de falar isso porque a gente se construiu no processo de impeachment da Dilma dentro da lógica de que nós éramos fiscais do poder. Estamos aqui para fiscalizar o poder. Não, nós estamos aqui para ser o poder. Nós somos melhores, nós somos mais capazes. E quando eu digo melhores e mais capazes, né, essa é uma das coisas que vem aí. Só para vocês entenderem, nós somos melhores mesmo, em todos os termos. Nossos legisladores são melhores, nossa força moral é melhor. E nós, dentro da área que nós estamos, vamos dizer, incumbidos de tocar, que é a guerra política, porque a política é guerra sem mortes. Nós somos superiores. Nós somos melhores gestores políticos do que os nossos adversários. Vocês entenderam? Portanto, nós somos mais qualificados para ocupar posições no poder legislativo e no poder executivo. Os meus adversários, pré-candidatos à presidência da República, não montaram seu próprio partido. Eu e meus amigos montamos. Os meus adversários, pré-candidatos à presidência do Brasil, não juntaram um monte de gente brilhante para escrever muito antes das eleições um projeto de como tornar o Brasil um país rico, poderoso, livre. Eu e meus amigos fizemos. Nenhum deles criou a própria rede social e o próprio movimento ideológico e intelectual de modo a criar as ideias que vão fomentar o surgimento de uma cena política próspera e independente no Brasil. Eu e meus amigos fizemos. Nós somos melhores. Nós trabalhamos mais e melhor. Nós somos mais esforçados e mais inteligentes. Portanto, quando nós ocuparmos as posições de poder que nós vamos ocupar, nós faremos melhor do que os outros. Nós somos mais corajosos, mais capazes, mais inteligentes e mais esforçados. É isso. Nenhum dos concorrentes pré-candidatos à presidência em 26 tem o que nós temos. Fez o que nós fizemos. Quando nós marchamos a pé até Brasília, quando nós acampamos, quando nós lideramos nas ruas o processo de impeachment da Dilma Rousseff, quando nós montamos o comitê do impeachment no Congresso Nacional, não tinha Tarcísio, que era do governo Dilma, não tinha Dilma, não tinha Ratinho, não tinha Zema, que era só o herdeiro do pai dele, e um testa de ferro do Salim Matar, dono da Localiza. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nenhum desses caras. Tínhamos nós, sem dinheiro nenhum no bolso. Eu com 31 anos de idade, Kim Kataguiri com 19, 20 anos de idade. Tínhamos nós. E aí o povo escolheu o Bolsonaro e o povo deu um pé na nossa bunda. Vocês entenderam? E os bolsonistas comemoravam. O Derrete MBL era sobre o povo dar um pé na bunda do MBL. E o povo deu. O povo falou: MBL, vocês não prestam porque vocês não defendem de maneira acéfala e acrítica o Jair Bolsonaro. Portanto, MBL, vá pro inferno. O povo escolheu mandar a gente pro inferno. Nós fomos cancelados. Mas nós não abaixamos cabeça pro povo. Porque nós não somos funcionários do povo. Nós não somos funcionários do povo.
político não é funcionário do povo. O povo, em 2019, o povo queria que o MBL sumisse, porque o MBL estava atrapalhando o plano do Jair. O MBL falou, ora, povo, você está errado. Nós não vamos desaparecer, nós vamos convencer vocês que vocês estiveram errados, e nós temos a nossa posição está certa. E nós estávamos certos. E o povo estava errado. O mesmo povo elegeu depois o Lula. O povo joga tigrinho. Grande parte do povo acha que a operação militar na favela é errado. O povo tem que ser liderado e liberado. Todos precisam de liderança. E todos precisam de libertação. Quanto mais livre, mais capaz, quanto melhor, mais bem educado, quanto mais cheio de propósito, quanto mais rico um cidadão é, mais capaz de exercer seus direitos e capaz de tomar boas decisões esse povo será. Nós precisamos fazer isso. Mas nós temos que liderar. Se você está na política, você está para ser líder. Você não está para ser uma bússola da opinião pública. Existem pessoas que são bússolas da opinião pública. O Cleitinho é uma bússola da opinião pública. O Cleitinho vê o que dá voto, o que dá view, e ele defende. Ele é guiado pelo povo, portanto ele não lidera, ele é liderado pela massa. O Cleitinho, em grande medida, é esse homem massa. O Cleitinho é aquele cara que fica na torcida de futebol, vendo se a torcida xinga o jogador, ou se ela comemora gol, aí ele fica aguardando e... gol, gol, gol! Juiz ladrão! Esse jogador tá ruim, hein? Fora! Esse é o Cleitinho. O Cleitinho não é o técnico do time, que tem que às vezes tirar o jogador famoso de campo pra fazer o time ganhar, ou botar o time pra fazer uma retranca, ou botar o time pra jogar feio, pra dar canelada e não deixar o adversário jogar. Nós somos o técnico. O Cleitinho é o torcedor. Vox Populi não é Vox Dei. Então, a direita, o povo, quis nos derrubar. O povo estava errado. E nós estamos dando a volta por cima e mostrando pro povo: o caminho certo é por aqui. O caminho certo é transformar a facção em organização terrorista. O caminho certo é você destruir o crime organizado. O caminho certo é levar o Brasil para uma guerra e não buscar uma pacificação ridícula junto ao crime organizado. O caminho certo não é permitir que o Brasil seja gerido pelo centrão. O caminho certo é impor uma reforma administrativa com indicadores claros e objetivos em termos de gestão pública. O caminho certo é acabar com as desigualdades regionais, mas sem fazer com que os estados do Norte e Nordeste expoliem os estados do Centro-Sul. O caminho certo é levar desenvolvimento e gerar classe média para a região Norte e Nordeste. O caminho certo é fazer com que o Brasil não fique dependendo de exportação de produtos primários. O caminho certo é não permitir que a economia brasileira seja controlada por bancões. O caminho certo é não permitir que esses mesmos bancões se alinhem com ONGs que recebem dinheiro de fundações internacionais e determinem as políticas sociais, econômicas e culturais que se tornam mainstream no Brasil, influenciando o judiciário. O caminho certo é que o judiciário não custe tão caro quanto ele custa no Brasil. O caminho sério é não permitir que o alto funcionalismo brasileiro roube o nosso dinheiro só porque uma turma passou num concurso. O caminho certo não é taxar quem trabalha e produz, mas sim ajudar quem trabalha e produz. O caminho certo não é fazer o que a gente fica vivendo sem infraestrutura e comemorando com Tarcísio Gomes da Silva. Ele fez uma ponte de madeira, ele vai fazer uma obra que estava atrasada há 30 anos. O caminho certo é que a gente tenha muita infraestrutura, porque nós temos que exportar para o mundo inteiro. O caminho certo é você ir para fora do Brasil e descobrir que o Brasil não é só um exportador de travesti e jogador de futebol, mas o Brasil também exporta produtos, marcas, conceitos e cultura. O caminho certo é o caminho do livro amarelo. O caminho certo é o caminho do livro da missão. O caminho certo é o caminho que a gente está trilhando há anos. A gente sempre trilhou o caminho certo. E o caminho certo a gente já trilhou quando foi a pé até Brasília, de São Paulo, na Praça Pan-Americana em São Paulo, até a Praça dos Três Poderes em Brasília, mostrando que o nosso caminho, a nossa história é sair da nossa cidade, na cidade que o movimento nasceu, e chegar até o local de poder que é Brasília e mudar Brasília. Esse é o nosso destino. E a gente já cruzou esse caminho. E vocês vão cruzar esse caminho conosco. Agora nós temos um partido que permite que essa rota não seja só de São Paulo até Brasília com aquele pequeno grupo de pessoas, mas todas as estradas vão levar a Brasília. Todas as rotas vão levar a Brasília. Porque a missão é um partido nacional, foi fundado nacionalmente e vai permitir que você, que é um jovem ou uma moça de Tocantins, do Piauí, do Acre, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, todos vocês têm o seu caminho.
e que a gente chegue juntos, com cada um com uma rota diferente em Brasília, e aí faça o que o destino mandou que a gente fizesse. O destino quer que a gente seja as pessoas a mudar o Brasil. O destino escolheu a gente. Aí chame o destino do que você quiser. Somos nós, não são os outros. Não é nem a geração do Bolsonaro, não é a geração do Lindbergh, da Samia Bonfim, não é o Glauber, não é o Nicolas, não é a Campagnolo, não é nenhum deles. Somos nós. Somos nós. A nossa história é excepcional, não a deles. A história do Lindbergh é sobre como ele mamou o Lula durante a vida inteira dele. A história do Nicolas é sobre como ele mamou a vida inteira dele o Bolsonaro. A história da Campagnolo, todos eles, é sobre como eles puxaram o saco dos famosos. E aí eles cresceram, ganharam likes e views. A nossa história a gente construiu sozinho, de maneira independente. Nós fomos os teimosos, os cabeça dura, os esquisitos, os controversos, os complicados. Nós fomos chamados de oportunistas, malandros, espertos, simplesmente porque a gente não queria fazer o que os oportunistas, malandros e espertos faziam. Nós fomos esses caras. Os únicos que têm uma história excepcional somos nós. Pensem bem, olhem pro lado e pensem. De 2014 até hoje, quem tem as maiores manifestações da história? Quem organizou? Quem protagonizou Marcha Pé Brasília, protocolo de grandes projetos? Quem organizou as manifestações e depois colocou os melhores parlamentares? Quem peitou os 2 maiores projetos de poder do Brasil sem nunca baixar a cabeça? Quem criou as tendências, os temas, a forma de fazer? Não foram os nossos concorrentes. Fomos nós. E então o destino está conosco. Isso eu tenho certeza. O Kim uma vez virou pra mim: Renan, você é um cara meio messiânico. Eu sei de você ter... Sim, eu sou. Eu sou meio Antônio Conselheiro nesse ponto. Porque eu tenho essa visão. E eu sei que quando a gente chegar lá no poder, a história vai começar a ser escrita. A história vai começar a ser escrita. Como se tivesse um escritor da história, né, uma pessoa que está olhando acima de nós. Nós chegamos ao poder, ele vai pegar o caderno e falou: começou. E vamos escrever a história. Vamos tornar o Brasil um lugar... Vai tornar o Brasil um lugar que a gente imagina. E a melhor coisa é, nós sabemos como executar e nós sabemos como imaginar. Os nossos concorrentes sequer sabem imaginar. Eles nem sabem onde eles querem chegar. Os nossos concorrentes, eles trabalham para banqueiro. Os nossos concorrentes trabalham para agentes vagabundos dos mais diversos. Os nossos concorrentes trabalham para o centrão. Os nossos concorrentes nem sabem o que eles querem. Quando eles imaginam poder, eles imaginam uma cadeira, uma sala, um gabinete. E o dinheiro que corre e eventualmente tocar a polêmica do momento aqui e ali. A gente está pensando como tornar o Brasil uma potência não só na América Latina, mas para todos os países de língua lusófona, para que o Brasil possa negociar em bloco com os Estados Unidos, com a China, com quem for, de cabeça erguida, e ser um dos países a exercer soft power de maneira mais intensa no tal do sul global. Como nós vamos fazer isso? Como o nosso horizonte lá na frente, estamos pensando exatamente nisso. Como o Brasil vai se preparar para receber a 4ª Revolução Industrial? Como o Brasil vai gerar aumento de valor agregado na cadeia produtiva dele? Como o Brasil vai ser um celeiro de marcas? Como o Brasil vai ser um celeiro de produtos de biotecnologia? Que Brasil é esse? Só a gente está pensando nesse Brasil. É a missão. E a missão é inevitável, tá?